Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos aqui para caminhar um pouquinho mais, para que a gente possa, de fato, explorar um pouco mais dessa rota tão preciosa. E para você, viajante, hoje nós vamos falar do livro de Cantares de Salomão. Uau! E eu convidei uma pessoa que para mim mora no meu coração, conheço há longa data, um grande amigo, é o Bispo Joaquim. Ele está em Limeira, São Paulo, e cuida da região ali, é Bispo de Limeira e da região também ali. E eu quero agradecer, né, e dar as boas-vindas a você, Bispo Joaquim. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Bispo Nildo. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, né? Como você disse, nós que estamos aí caminhando juntos há longas datas, né? Estamos nos reencontrando aqui nesse momento que com certeza vai ser excelente para nós. Eu acredito que vai ser excelente mesmo, Bispo, porque dada toda a dificuldade que a gente teve de começar esse negócio, nós estamos há 1 hora mais ou menos tentando fazer funcionar, mas agora deu certo, né, Bispo? Isso, agora deu certo. Mas quando tem resistência é porque a bênção é grande para nós e para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Bispo Joaquim, é o seguinte, as pessoas sempre vão perguntar sobre isso. Quem é o autor do livro? Quando foi escrito? Eu não sei o que você conseguiu apurar. Fala um pouquinho aí de cara pra gente o que você tem de informação. Então, a gente vê que o livro de Cantares é um livro que gera muitas controvérsias, né? Eu acho que do Velho Testamento, principalmente, é um dos livros mais polêmicos, não o livro em si, mas toda a situação que envolve. E, principalmente, eu vejo que a diversidade de pensamentos e ideias que envolve, né, o livro de Cantares, né? Nós sabemos que a grande maioria aceita, né, os estudiosos, teólogos, aceita que foi escrito por Salomão. Há uma divergência aí entre algumas linhas, mas a grande maioria aceita que é Salomão. Sabemos que Salomão ele escreveu mais ou menos 1005 cânticos, né? E Cantares é tido como o cântico dos cânticos, né? Não sei se por uma direção de Deus, mas o mais expressivo que foi permitido por Deus, com certeza, ser colocado ali na Bíblia para nossa orientação. Sabemos que ele foi escrito 965 anos, mais ou menos, antes de Cristo, faz parte dos livros poéticos do Velho Testamento, né, como Jó, Salmos, né? Provérbios, Eclesiastes, é isso. Sim. E também contemporâneo ali de Esther, né? E eu acho muito importante esse livro, porque a gente tem nele essa coisa de meio penumbra em algumas situações por decisão de homens, né? Que uns, como nós já conversamos, acha que fala só de Cristo e da igreja, outros que só um casamento, há uma mescla assim. Mas o que eu acho impressionante é que Deus, a minha pergunta sempre foi essa, né? Como é que um Deus tão grande vai se envolver numa coisa tão pequena como num relacionamento entre um homem e uma mulher, que demonstra ali todos os 8 capítulos, né, do livro de Cantares. Então me impressiona demais ver esse tremendo amor de Deus e a importância que Deus dá a algumas coisas que, como casamento, às vezes os homens, né, nós homens não valorizamos tanto, né, assim, Deus se mostra muito presente. Então é um livro, para mim, fantástico. Os pastores, né, eles de fato, teólogos, pastores, eles preferem trabalhar puramente com a linha espiritual, né? Então eles vão trabalhar sempre olhando de forma alegórica, dizendo, olha, não, é Deus falando com Israel ou é Cristo falando com a igreja, né? E parece que eles não admitem, né, discutir isso num plano mais natural. Por outro lado, eu vi até um pastor dizendo alguma coisa assim, puxa, Deus falou
Nós temos 66 livros na Bíblia, e Deus está em todos eles, né? A linguagem de Deus e tudo mais. Por que não pode ter um só falando dos homens, exclusivamente no caso do homem e da mulher, né? E eu já paro, acho, no meio do caminho, porque eu acho que, em primeiro lugar, a Bíblia, toda ela, tem que conter Deus. É impossível a gente não incluir Deus em toda a Bíblia. Então, ele está incluso em todos os livros. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai puxar e vai trabalhar de fato com relacionamento de homem e mulher, que ele é muito forte, ele ensina muito, inclusive para quebrar tabu, para não pensar que a Bíblia é fechada para os relacionamentos. Concorda comigo? Isso, exatamente. E o interessante, eu vejo que a gente sabe que a complicação quem traz sempre são os homens, né? A gente lê todos os 8 capítulos ali e você vê que em determinado momento tanto é tratado como o meu namorado, né? Lá vem o meu namorado, ele tem a fragrância de mirra, aí passa um capítulo, fala assim, ali está o meu noivo, né? Eu estou com ele, quero ir para os jardins, e mais para frente, como se fosse uma sequência, fala de marido, né? De casamento. E me desperta sempre esses detalhes, porque você vê, está falando, se a gente leva isso para o lado tanto natural como espiritual, você vai ver que fala de um relacionamento, e eu vejo que é uma base, é um exemplo também, mostrando, mesmo nos dias de hoje, quando a linguagem na época não era como nós temos hoje, mas falando ensinando de passo a passo, né? Por isso a gente, como igreja, valoriza tanto namoro, noivado e casamento, né? Mostrando que tem a ver com a igreja e Cristo, mas que o relacionamento humano, ele é normal e é necessário e é tão valorizado pela palavra. Eu estava pensando, à medida em que estava dando uma recapitulada no livro, que a gente vê desde a criação, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz, Deus criou o sol, a lua, viu que era bom. Deus criou, fez separação entre águas e terra seca, viu que era bom. Criou os animais, era bom. Criou o homem e viu que era muito bom. E de repente acrescenta lá, mas viu Deus que não era bom, tudo era bom até então, mas viu Deus que não era bom o homem estar só. E ele então promove, né, a ajudadora idônea, como a gente sempre brinca, né? Então, assim... Não era idônea, era idona. Idona, né? Que manda, que domina. Mas eu vejo que é Deus colocando todo um planejamento dentro de um livro que deveria ser encarado de maneira muito normal, muito natural, mas o que eu vejo é que a forma com que foi levado, né? Se você olha ali o livro minuciosamente, você vai ver lá, fala de seio, fala de quadril, fala de pescoço, de lábios, como mel. Isso algumas vezes choca, né? Isso que você falou do tabu, choca que as pessoas, nossa, mas a Bíblia falando de seio, é coisa santa, parece que está misturando com o profano, mas porque o aspecto que Deus quer tratar é essa vida até sexual dentro da santidade, né? Dentro do princípio que ele estabeleceu e que nós vivemos hoje como cristãos e que a gente sabe que é tão importante e é fundamental para a sobrevivência de todas as famílias. Em contrapartida, eu vejo que quem mais tem problema com essa linguagem bíblica são aqueles que não têm uma experiência com Deus ainda e que na cabeça, por questão cultural, familiar, foi ensinado, olha, o sexo, essa intimidade é uma coisa suja, é uma coisa proibida, diante de Deus isso é pecado. E quando nós sabemos que não é abençoado por Deus, é liberado por Deus, o fato de nós termos famílias hoje, né, é essa bênção de Deus. Então, quando nós passamos por essa lavagem do sangue de Jesus, a gente começa então a entender o que uniu Deus não separa o homem, né? E aí a gente começa a entender, não, então essa situação de vivência com um marido só, uma mulher só, é uma determinação de Deus, e esse livro eu creio que ele vem também para esse ensinamento, aflorar isso de que, olha, é algo, como você diz, 100% normal,
e que precisa ser vivido de maneira intensa. Então, com a minha bênção, vocês podem viver. Salomão teve tantas mulheres, tantas concubinas, que tinha relação também com o fato da conquista, né? Da conquista dos reinos, né? De uma questão política. Então, de fato, muitas coisas eram como coisas puramente arranjadas politicamente. Mas aí, de repente, a gente encontra ele escrevendo algo que poderia ser um poema dele, poderia ser apenas um poema. A gente assiste um filme, por exemplo, que é tão lindo, e esse filme necessariamente não retrata aquele que fez, não é necessariamente a vida, é um filme que ele escreveu, né? Uma história que ele escreveu. Então, em primeiro lugar, poderia ser uma história que Salomão escreveu e necessariamente não estava retratando a vida dele. Mas, em segundo lugar, poderia ser justamente a história do verdadeiro sentimento que ele teve por uma pessoa e de que essa pessoa teve por ele. Bispo, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, a gente vai rodando, vamos falando, né? O que você acha que era o propósito, de fato, desse livro? Quando Deus permitiu que ele fosse escrito, qual era o objetivo e o propósito desse livro? Então, eu vejo claramente que o objetivo é manifestar Deus acima de todas as coisas, né? Mostrando que ele, o seu tremendo poder e autoridade, eu disse até no começo, que ele se importa com uma coisa tão pequena, de repente com um poema que Salomão fez. E Deus colocando ali, introduzindo e permitindo que fosse colocado nessa coleção de livros que nós temos como a palavra de Deus. Então, mostrando como objetivo, desde o princípio, que Deus tem como princípio, como meta fundamental a família. E a família começando por um casamento, né? Como a gente vê a amada do escritor, ela diz assim: mulheres, não me faça uma coisa, por Jerusalém, por tudo quanto, na nossa linguagem de hoje, né? Por tudo quanto há de mais santo, não mexam com o meu amado, né? Ele é meu. E eu sou do meu amado é meu, né? Em primeiro lugar, tem essa questão, de fato, de se inteirar de que não é uma questão de propriedade, porque ela dizia, eu sou do meu amado e ele é meu, quer dizer, pertencimento, né, é mútuo, né? Eles se pertencem um ao outro, né? Exatamente. Muito fantástico isso. Né? E isso é tão importante que uma pessoa bem de idade, lá de Curitiba, ele disse assim: eu descobri no meu casamento que eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para fazer a Lourdes, que era a esposa dele, feliz. E com o passar do tempo, ela descobriu também que ela não nasceu para ser feliz. Ela nasceu para me fazer feliz. E ele dizia assim: hoje, consequentemente, nós somos faço parte do casal mais feliz do Brasil, porque eu faço feliz e ela faz. Então, eu vejo como propósito isso, Deus mostrando. Eu vou, como disse Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, não vai poder contar, mas começa aqui em vocês, um relacionamento, uma aliança. Então eu vejo que tem esse propósito e esse objetivo de colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém. Eu marquei outra coisa aqui, é possível, pelo menos você pensa o seguinte, é possível um amor como esse descrito no livro de Cantares, porque é um amor tão intenso, né? E um amor, às vezes, até meio perturbador, né? Um amor forte demais, né? Ela disse, é forte, né? Então, eu gostaria de... Como é que você entende isso? Essa é uma linguagem que serve para todos nós, de fato? Eu conheço muitos casais que são, assim, para mim, exemplos. Né? Um casal em comum que nós temos, que você conhece também, o Bispo Cirino e a Bispa Vânia, né? Uau! Bispo Cirino, 43 anos, acho que, de casamento com a Bispa Vânia, né? E eu tive a oportunidade de morar, quando solteiro, 8 anos com eles. Porque uma coisa é um amor, assim, de demonstração, né? De aparência. Mas você está convivendo todo dia, toda hora, de manhã, à tarde, à noite, aí você consegue ver a realidade. E o Bispo Cirino, né? Por isso que eu acho que é possível esse amor aí, porque ele, mesmo não sendo meloso e entregando flores e cartões todos os dias, mas a demonstração de amor deles, assim, de companheirismo, de cumplicidade, a cada ano que passava, eu só ia, e hoje, né, que já passaram tantos anos, eu vejo eles
melhoraram, assim, cresceram tanto nesse sentido, que eu fico pensando assim, eles não têm condições mais de viver um sem o outro. Mostrando que isso é muito, é possível isso. Lógico que a gente sabe, como você disse aí, a esse ponto que o livro descreve, se torna meio até perturbador, né? Eu me sinto muito durão, muito torrão diante dessas declarações, mas eu acho que com o exercício de muitos anos de casamento é possível sim esse amor. Tem um livro que eu não lembro agora o nome do autor, mas é um livro fantástico, né? Que é um dos livros que a gente usa muito, né? Que é As 5 Linguagens do Amor. Eu sempre faço aquelas pesquisas, né? Quando a gente faz encontro de casais, e é muito interessante a questão, porque talvez essa questão, você falou, porque talvez a linguagem de um é ganhar presente, a do outro é da atitude, a do outro é de palavras de motivação, a do outro é de toque físico, né? E assim por diante. Então, o que acontece é que muitas vezes os casais não conseguem, de fato, compor uma boa dupla, né? Um bom casal, porque às vezes está faltando conhecer as linguagens, né? Por exemplo, tem um casal que às vezes nunca deram essas flores e chocolates necessariamente, mas para nenhum dos dois, era a linguagem do amor, receber esses presentinhos e tudo mais. Não quer dizer que não davam presente, mas não, né, com essa frequência ou assiduidade, isso, né? É o que acontece. Eles se equilibravam, porque um conhecia a linguagem do outro, a linguagem do outro é tempo de qualidade. Então, e a do outro também, os dois era tempo de qualidade. E passavam tempo juntos, curtindo e tudo mais. E isso era mais forte do que toda e qualquer outra linguagem. Então, às vezes, uma pessoa vendo de fora fala, mas eu não vejo eles fazendo isso. Mas isso não quer dizer que eles não estavam satisfeitos, né? Porque justamente estavam praticando algo que trazia muita satisfação. Então é mais importante conhecer a linguagem do outro do que ficar fazendo coisas que talvez nem agrade e nem chame a atenção do outro, não é isso? Isso. Eu lembro que quando eu estava noivo, eu mandei um buquê de flores para Beatriz e a mãe dela falou assim, olha, ela me chamava carinhosamente de gordinho, e ela disse assim, eu estava em Curitiba, né, já morando, e a Beatriz em Campo Grande, e a minha sogra disse assim, eu já briguei com ela para ela cuidar desse buquê de flores, mas tá murcha ali, no canto, e nem água colocou. E eu depois perguntando, questionando, ela falou assim, eu nunca gostei de flores, né? Eu falei, meu Deus, eu tô noivo, e agora que eu descobri que ela não gosta de flores, e aí, então, quer dizer, 26 anos de casado que eu tenho, eu nunca mais dei uma flor. Talvez as pessoas estranhem isso, mas eu vou dizer para você aqui, aproveitar que você confessou isso aí, eu acho muito interessante que talvez quem não conheça, né, a Bispa Esther também, não saibam disso, mas a Bispa Esther também não gosta de flores, de ficar ganhando flores e tudo mais. Então, às vezes, você fala assim, poxa, o Bispo nunca deu flores para a Bispa Esther. Não, é porque ela não gosta de ganhar. Ela tem, a linguagem de amor dela é outra. Então, eu procuro supri-la na linguagem dela, que ela gosta. Né? Exatamente. E olha que a Beatriz, ela chama Beatriz Flores. Uau! Se fosse Beatriz Espinhos, então, aí eu estava enrolado. Mas é isso que esse conhecimento dos longos anos de convivência, né, que a gente tem, eu sei que vocês têm também de casamento, que produz um casamento abençoado. Né? E quando a gente vê uma linguagem como no livro de Cantares, para mim, por exemplo, esses dias que eu tenho olhado várias pesquisas sobre o livro e tal, isso tem me inspirado em algumas coisas. Eu falei, eu preciso mudar essa atitude aqui, eu preciso ser mais como aqui Salomão, se é o escritor, como ele está descrevendo, né? Eu preciso tomar essa atenção, eu preciso falar essa palavra. Então, a gente vê que é Deus em todos os detalhes, né? Deus cuidando, orientando, e quem conseguir seguir nesse caminho vai ter aí uns 50 anos, 100 anos de casamento. Eu acho que ele tem uma coisa assim, que tem muita elogia, claro, né? Muitas declarações, e tem uma coisa assim, declaração para a pessoa, no caso, tipo assim, eu declaro para o amor da minha vida,
e declaro para outras pessoas. Então, às vezes, por exemplo, a amada, no caso, ela estava dizendo, a noiva, enfim, ela dizia para as outras mulheres, Isso. olha, o meu amado é assim. E outra hora ela dizia para ele, né? Então, Isso. por outro lado, isso é muito importante também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ela sabe que eu a amo, né? Ela sabe. Você já falou que ama? Ah, já falei. Quando foi? Ah, quando a gente se casou lá no altar. Então, às vezes a pessoa é assim, né? Mas é importante a gente entender isso, que muitas vezes, a esposa quer ouvir de fato a declaração, ela quer ouvir da boca do marido para ela. Mas em outro momento, ela quer que ele diga para as outras pessoas também. Ela quer ser louvada, entre aspas, né? Diante de outras pessoas, valorizada diante de outras pessoas, né? Não, é verdade. E isso a gente aprende à medida em que vai amadurecendo, né? Porque eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião de igreja, assim mesmo, né? Uma reunião espiritual. E era um dia, aquele que não é o dia bom, e eu tratei a Beatriz de maneira áspera, assim, né? De maneira mal educada. E ela ficou ali, ela não respondeu, desculpa e tal. Ela me pedindo desculpa se o erro foi 100% meu. E quando saiu, ela não me falou nada. Continuou quieta, tranquila. E aquilo foi me corroendo por dentro, que eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, como é que eu posso tratar mal na frente das pessoas aquela que faz praticamente tudo por mim? E aí eu falei, não, a partir de hoje, a partir de hoje eu nunca mais vou te confrontar e te desrespeitar na frente das pessoas. E só então ela abriu o coração, falando o quanto aquilo a feriu, por mais que eu não xinguei, não ofendi, mas ela ficou muito ferida com isso. E eu então tomei uma posição nesse dia, eu falei, essa situação não vai se repetir mais. Porque a gente casamento, né, que a gente vive, a gente às vezes exalta mais os defeitos, às vezes, do que as qualidades um do outro, né, no pessoal, no reservado. E eu vejo que nós precisamos aprender que essa não é a nossa base. E olha, eu tenho dito, em 26 anos, minha vida mudou demais, meu casamento mudou demais, por essa interferência da palavra, que é o que eu tenho como referência, né? Então, esse aprendizado, eu creio que não pode ser só espiritual, só religioso, mas esse livro, principalmente Cantares, nesse sentido, tem que trazer para nós uma boa referência, uma boa atitude, porque senão eu vou ficar só discutindo, será que esse livro é puro? Será que ele não está falando de coisas eróticas? Será que esse livro foi escrito por Salomão mesmo? Será que é da igreja? Será que é Israel? E ao ponto que Deus está querendo falar, cabra, eu estou querendo mostrar o quanto seu casamento pode ser beneficiado, esquece esses detalhes e toma posse dessa realidade que o livro traz, né? Muito bom. Eu vi no livro também uma coisa interessante, que é aquela ideia, tipo assim, o homem elogia muito os detalhes do corpo da mulher. Ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Enquanto que ela, apesar de falar também sobre isso, mas a parte dela é mais falando desse pertencimento. Eu sou do meu amado, meu amado é meu, ele me ama. Enfim, ela faz questão de se sentir amada, protegida, guardada, não é isso? E ele faz questão de falar da beleza, né, da parte física e tudo mais. Você concorda comigo que isso é uma coisa também que tem a ver com a nossa realidade? A mulher, ela gosta de se sentir amada, né, protegida e tudo mais. E o homem, ao mesmo tempo, ele gosta de exaltar a beleza da mulher. É uma coisa que chama atenção para ele, é a beleza. Então ele gosta de exaltar isso. Concorda com isso? Concordo 100%. É o que a gente vê no dia a dia, né? Mesmo nesses tempos modernos, eu nunca vi uma mulher mexer com um homem na rua, né? Mas eu vejo quase que todo dia homens que mexem com as mulheres, mas o que eu vejo é que a mulher não é atraída por esse tipo de coisa, né? Deixando claro que a gente não concorda com essa atitude, né, Bispo? Os homens que estão mexendo, é isso, deixar claro isso.
De jeito nenhum, né? É um pecado, a Bíblia diz que só o olhar, só o imaginar, né? Já é um pecado, como se estivesse tendo uma relação íntima, né? Mas o que eu vejo a diferença do homem para a mulher é que a mulher, né, ela valoriza o que você fala, as atitudes que você tem, né? Presentes você compra, ela fica feliz, lógico, como todo mundo, mas eu vejo que uma boa atitude, um bom elogio vale muito mais do que um presente que você compra e ela vai usar e até seja uma coisa cara, né? E o homem, ao mesmo tempo, ele não é um instinto, né? É uma coisa que precisa ser tratada, que ele não liga muito para as palavras, ele não liga muito para essa atenção como a mulher liga, mas ele vai mais pelo visual, né? Mais por aquilo que o atrai fisicamente. Então, é até um alerta para nós homens, esse cuidado que nós precisamos ter, porque a Bíblia não dá nenhum tipo de possibilidade de que esse olhar, que esse desejo, que essa vontade, né, seja sobre uma mulher que não seja a nossa esposa, né? E nós vivemos num mundo tão liberal hoje que alguns homens cristãos, eu já tive algumas experiências assim, que fala, não, o que é belo é para ser apreciado. Eu falei, não, o que é belo é para ser apreciado em questão de mulher é se ela é sua esposa, se ela tem a aliança dela na mão esquerda, aí ela deve ser apreciada e você pode, mas do contrário é aquilo que Salomão, né, Salomão disse, e a apaixonada também, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Tira o olho dele, tira o olho dela, e meu olho é só para ele, e meus olhos são só para ela. Do seu ponto de vista, quais as lições nós podemos tirar desse livro para o nosso casamento? É claro que a gente pode tirar muitas lições, mas eu gostaria que você falasse algumas que você encontrou, que você pudesse estar passando para a gente. A principal para mim é essa que eu entendi no livro, é questão de fases, né? Como você mesmo disse aí também. Uma coisa é quando eu me coloco à disposição dela, da minha amada no caso, e a amada do seu amado, mas respeitando as fases, né? De esses elogios não podem ser só, de repente a gente não vê ali Salomão falando, não, entre as milhares que eu tenho aqui entre esposa e concubina, eu contei 1, 2, 3 e escolhi essa daqui. A gente vê que é uma questão de conhecimento, de aprofundar o conhecimento, né? De perguntar. Eu sempre digo que o sentimento, ele camufla muitas coisas, né? Ele esconde muitas coisas. Quando tem uma paixão inicial, acontece aquela coisa estrondosa, né? Aquele sentimento, aqueles coraçõezinhos que saem dos olhos quando olha, quando começa a apreciar. Mas eu vejo que entender essa sequência, como mostra ali, né? Não somos nós dois, somente nós dois, é nos aposentos, é no jardim, é no meio das flores, é aqui junto com as pessoas, somos nós dois. Mas também porque já houve um avanço nesse conhecimento, um aprofundar nesse conhecimento, né? Nós tivemos agora aqui mesmo, esses dias na igreja, um noivado desfeito, né? Eles já estavam noivos, iam casar o ano que vem, e eles terminaram o noivado. É meio constrangedor, lógico, sempre, mas eles disseram assim, nós vamos poder continuar os dois na igreja, eles já estavam, inclusive, na mesma equipe, e eles falaram, nós vamos poder continuar os dois na mesma igreja, nós não queimamos nenhuma etapa, nós não pulamos nenhuma etapa, nós oramos, nós namoramos e nós noivamos. E agora, faltando uns 6 meses, nós chegamos à conclusão de que não é para ser. Então, desfez o noivado e os dois estão na igreja. Por quê? Porque eu vejo essa etapa muito importante. Cumpre o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. E nisso eu vejo que o livro de Cantares, ele contribui muito para que a gente possa ser bem consciente disso e bem sensato nas nossas atitudes. Capítulo 2 se fala das raposinhas, né? E é muito interessante porque esse diminutivo, né? As raposinhas, né? Que comem
come as flores, não come o fruto. Olha que coisa interessante, né? Come as flores. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala daquelas coisas pequenas, né, que nós temos e que acabam atrapalhando o processo de frutificação em algumas áreas. Ou seja, a gente está quase dando fruto em alguma área, mas a gente permite que algumas coisas pequenas venham e eliminem as flores. Ou seja, é um processo anterior, não chegou nem no fruto, estava quase lá no fruto, né? O que você poderia trazer para a gente como essas coisas pequenas que você pode nos ajudar? Eu posso comentar também, mas coisas pequenas, mas que estragam os frutos do casamento. Interessante essa passagem, porque eu sempre vejo, né? E a Bíblia mostra clara isso. Essas raposinhas, esses inimigos, esses que se colocam no meio do caminho, né? A gente não vê nunca eles pagando um preço para plantar essas sementes, né? Uma mulher, por exemplo, que se intromete em um casamento, que pode ser uma serpente, não uma raposinha, né? Mas vamos mudar o quadro dela aí como raposinha. Ela não pagou o preço, ela não esteve junto, ela não passou a necessidade, mas no meio do percurso, né? Na etapa aí, na fase da flor, como você disse, ela vendo que tudo está dando certo e que você é a pessoa correta, ou o cônjuge é a pessoa correta, dependendo de quem se torna essa raposinha aí, ela quer, no meio do processo, pegar a parte boa e desmerecer tudo aquilo que já foi de luta, de tribulação. E aí eu vejo que pode ser, para nós permitirmos essas raposinhas entrarem, muitas vezes é a falta de atenção, né? Muitas vezes é a falta de importância que a gente pode dar em relação ao cônjuge, aquilo que ele tem como importante. Eu, por exemplo, a Beatriz, para ela é muito importante tirar férias, né? E eu, assim, pelo estilo de vida que eu sempre tive, para mim parece que férias sempre foi uma coisa assim de um favor imerecido. Se eu tiver, tem um monte de gente que não tem, mas o que eu comecei a ver? Não, eu tenho que mudar o meu foco. Se eu ficar sem férias, para mim está tudo bem, mas para ela não. Então isso pode se tornar uma coisa que chega ao ponto que ela vai chegar estafa, e aí tudo que ganhou pode perder por causa disso, né? Então a falta de atenção, a falta de leitura do ambiente, né? Como que está indo, para onde está andando. Principalmente eu vejo nunca deixar de ter um acompanhamento externo, né, para que essas raposinhas não ganhem força. Eu tenho 26 anos de casado, mas eu falo para todo mundo, se eu não tivesse 26 anos de ajuda externa, alguém que fala, não faz isso, não é por aí, essa não é a atitude certa, eu já teria me separado, por culpa minha. Então, essa ajuda externa é muito importante. E eu vejo grande parte dos homens com dificuldade, dizendo assim, eu sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu que pago minhas contas. Não, alguém que chega e que coloca mesmo o dedo na sua ferida, que trabalha, que fala, que orienta, que direciona, né? Eu lembro um detalhe aqui rápido que eu quero contar, quando eu tinha o Mateus, meu filho maior, né, de 23 anos hoje, quando ele tinha alguns meses de nascido, eu estava indo para casa exatamente junto com eu, a Beatriz, o Mateus, a Bispa Vânia e o Bispo Cirino. A gente morava perto, e a gente ia no carro e querendo conversar, e o Mateus também, aquele negócio de meses. Aí eu constrangido, né, aí o Bispo falou assim, posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Beatriz, dá 2 tapinhas na perna desse menino, isso aí é manha. Aí eu fiquei pensando, manha, o menino deve estar com fome, deve estar doente, marinheiro de primeira viagem. Aí a Beatriz falou, não com força, mas firme, 2 tapinhas na perna dele. E deu 2 tapinhas, mas não deu 2 minutos, o menino estava dormindo. E eu falei assim, uai, bispo, mas o que foi? Ele falou, eu já tive 3 filhos, já passei por toda essa fase que vocês estão passando, e eu sei o que é isso. Ele ia atrapalhando a nossa conversa até em casa.
como ele é inocente, mas como ele também é ignorante quanto ao saber que nos atrapalha, ele precisa colocar um limite nele, e foi isso que aconteceu. E eu falei, mas por que o senhor me pediu permissão para falar uma coisa dessa? Ele falou, porque tem gente que não aceita, que acha que a gente está intrometendo na educação. E eu dei graças a Deus por aquilo, e em tantas outras situações de ter alguém para nos orientar. Tem alguma curiosidade que você queria passar do livro, alguma coisa? Porque senão eu vou abrir a tela para que você possa trazer uma palavra de oração para as pessoas que estão nos assistindo. Não, o que eu vejo, curiosidade sobre o livro, nós temos que estudar ele muito, todo mundo. São só 8 capítulos, né? Coisa rápida. Para quem tem preguiça de ler, né? Pode colocar lá, falar do livro, né? Esses dias mesmo eu ouvi alguém ouvindo o livro de Provérbios com a voz do Cid Moreira, né? Depois Salmos, o Senhor é o meu pastor, uma musiquinha de fundo e tal. Mas são só 8 capítulos que dá para a gente estudá-lo pelo menos uma vez por mês e ler de novo e aprender de novo, porque é um livro riquíssimo. Só que eu vejo que é uma riqueza. Eu, por exemplo, não posso contar no dedo quantas vezes eu já preguei sobre Cantares, né? A não ser que diz lá o amor, né, mais forte que a morte, mais duro que a sepultura e tal, mas quase que nunca preguei sobre o livro de Cantares. Mas particularmente, para mim é um livro que me ensina demais. Então eu vejo que é um livro para ser estudado, um livro para ser pesquisado, sem esse foco de procurar contenda dentro do livro, né? Não, mas diz que foi Salomão, não, mas aqui está mostrando que não. Não, essa tradução que diz aqui que era o jardim lá onde tinha os parreirais, não é parreiral, é pé de caqui, sei lá. Não com essa curiosidade para encontrar contenda, mas... Pegar a essência, né? Ter a humildade de ouvir, de fato, aquilo que Deus está falando através do livro, né? E só para deixar claro com as pessoas que estão nos assistindo também, uma coisa que é importante, né? É que em nenhum momento nós estamos dizendo que o livro não deve ser lido na perspectiva espiritual, né? Ou alegórica, né? Por quê? Porque aqueles que entendem, que têm a mensagem para Deus, vão entender quando fala, entrou nas recâmaras do rei. Não, essas recâmaras, na verdade, é a presença de Deus, é o santo do santo. Você pode ler e trazer a sua leitura, né, da forma que você acha importante. Mas não esquecer que esse livro também tem a sua parte natural e que a gente tem que aprender com isso também. É muito importante os dois aspectos, né? Então, acho que uma das coisas importantes é isso, é poder ler o livro nas duas perspectivas, sem em nenhum momento trazer ao livro uma imagem ruim. Não, eu não gostaria de falar. Se isso aqui é uma linguagem natural, eu acho que é sujo. Nunca foi sujo. Quem suja é o homem, está na cabeça do homem. Ali está uma linguagem para ser vivida, né? E eu estava vendo aquela parte onde a amada diz assim, já estava preparado para dormir quando o noivo bateu na porta e eu fiquei muito temerosa em receber. E eu fui porque estava coberto em mirra, minhas mãos, né? Estava jorrando mirra das mãos. Quando eu fui abrir a maçaneta da porta, o amado já não estava mais, né? Isso é uma demonstração clara para mim de que aí sim está falando a parte espiritual também. Eu acho que essa parte é muito interessante mesmo, que primeiro que parece que chega um momento que ela como que despreza a presença do amado e depois ela sai atrás dele. E quando ela sai atrás dele, mas que ela não está próxima dele, aí naquele momento os guardas a pegam, os guardas batem nela, tudo mais. Ou seja, aquele que despreza a Deus, aquele que vive longe de Deus, acaba sofrendo consequência dessa distância, né? Sem dúvida. Porque se a gente vê Apocalipse 3:20, que é para os cristãos, né? Ele diz lá, eis que estou à porta e bato. E eu sempre falo, né? A tranca da porta nunca está por fora, ela está por dentro. E Jesus disse, eu bato e vou continuar batendo. Se você abrir, eu vou entrar, cearei com você e você comigo. Faz toda a presença de Deus, o inimigo aparece mesmo. Prevalece, faz sofrer, bate e tenta com todas as artimanhas, né? Pô,
Primeiro, prazer, muito obrigado por você estar participando, porque é uma grande bênção e você sabe que esse material vai ficar por muito tempo, pessoas vão estar procurando. E mais um livro que agora as pessoas vão procurar, Cantares, vão encontrar também esse arquivo aqui falando sobre o livro de Cantares. Eu gostaria de abrir agora a tela para que você pudesse trazer uma palavra de oração para essas pessoas que estão nos assistindo, né? E para que elas possam entender a mensagem desse livro e que possam receber para a sua vida também. Amém? Então, aos seguidores aí, aos que tiverem acesso a essa mensagem, né, como já tem tido as outras, que você possa multiplicar isso, né, porque o Bispo Nildo, a gente já se conhece há muitos anos, a Bispo Esther, e a gente sabe do sacrifício durante todo o tempo para uma igreja maior, para o reino de Deus melhor, e isso tem se cumprido e vai aumentar, né? E eu lembro, só quero fazer aqui, dar um testemunho, que eu morava em Foz do Iguaçu, e era aquela época que eu falei aqui de férias, né, que a Beatriz gosta, e era uma época que o dinheiro assim, a gente vendia o almoço e comprava a janta para comer. E aí eu fui convidado pelo Bispo Nildo para ir pregar um final de semana lá em Ponta Porã, na igreja dele. Imagina, uma igreja com 1000 membros e eu tinha uma igreja com uns 50. Então é um convite até covarde, né? O que pode acrescentar? E eu fui e, assim, só Deus sabe, né? Hoje a gente olha para trás e ri, mas foi naquela oração de não, tomara que a gasolina dê para chegar. E ele ainda me perguntou, você precisa de ajuda para chegar? Eu falei, não, também não vou dar tanto demonstração de fraqueza, né? Eu falei, não, eu chego. E foi uma luta para chegar, orando para a gasolina não terminar e tal. Cheguei, fui recepcionado muito bem. Eu falei, vamos ficar na casa dele, mas como a gente estava com os filhos, ele nos colocou em um excelente hotel. E já fazia alguns anos que a gente não ficava em hotel assim. E foi uma semana praticamente de descanso e tal. Eu ia pregar, mas pregar para mim era umas férias ali. Fui muito abençoado. Ainda no final recebi, acho que é a segunda maior oferta que eu já recebi até hoje na minha vida, que foi um suprimento de Deus que abençoou muito a minha casa e a minha família. Então, por que eu estou dando esse testemunho? Porque um projeto como esse é para ser indicado, compartilhado, multiplicado, incentivado, orado sobre isso, porque cada pessoa que for atingida por esse projeto que não começou no coração dele, mas de Deus, com certeza vai ser muito abençoada, assim como nós já estamos sendo. Amém? Olha, as pessoas que vieram até agora, eu sou muito insignificante, porque é Bispo Cirino, Bispo Edgar, Bispo Luiz dos Anjos. Ele me chamou, acho que de novo, para levantar a minha moral, e eu me sinto muito honrado, e nós estamos juntos aí, continuamos orando e declarando. Amém. Bispo Joaquim, você é uma bênção na minha vida e é uma bênção para estar na nossa terra, amém? Então, obrigado. Amém. Eu vou abrir aqui para que você possa orar com as vidas, amém? Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que estamos juntos. Deus, por esse projeto Rota 66, que essa rota possa levar milhares, multidões aos pés da cruz, que o término dessa rota seja os pés da cruz do Senhor Jesus, com salvação, com transformação, com mudança, com bênção, e que a tua graça seja liberada, Deus, sobre a vida do Bispo Nildo, sua casa, sua família, a igreja, toda a América, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada casa, cada lar, cada um dos seguidores aqui, os que são abençoados e protegidos. Nós te bendizemos por tudo, porque o Senhor é um Deus abençoador. Muito obrigado, Senhor, e continue nesse projeto, abençoando sobremaneira, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu querido, Deus abençoe essa igreja maravilhosa aí. Eu, com certeza, quando for aí, eu quero visitar vocês. E vocês nos Estados Unidos, por favor, venham para cá também, sejam conosco, tá bom? Amém. Tamo junto. Dá um abraço na Bispa, na família toda. Dá um abraço na Beatriz, nas crianças aí, em nome de Jesus, amém? Crianças amém. Já são tudo adultos, mas a gente continua chamando de criança, né? Para nós sempre vai ser, né? Sempre. Deus abençoe, fique na paz, Bispo. Amém. Você também. Amém.